queria ler com vocês Apocalipse capítulo 4. Nós vamos falar um pouquinho da experiência vivida pelo apóstolo João na ilha de Patmos, onde Deus deu a ele ali visões extraordinárias, as quais precisam ser estudadas e entendidas, apesar de eu não falar os aspectos escatológicos dessa carta, mas eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que o Espírito Santo colocou no meu coração, pensando no nosso dia a dia, no nosso ano, fazendo um balanço, estamos no último mês do ano. Eu não sei quais foram as lutas que você enfrentou, mas com certeza muita vitória você pode testemunhar que Deus tem feito grandes coisas, E nesse texto eu pude ver alguns princípios que são essenciais para que a gente viva uma vida vitoriosa em Deus, onde a gente possa desfrutar e experimentar de maneira sobrenatural o seu poder que habita em nós, conforme está em Efésios capítulo 3, versículo 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu possa pedir, pensar e imaginar, segundo o seu poder que em nós opera. Então há um poder disponível da parte de Deus, e através desse poder Ele nos dá graça para vencer as adversidades, as tribulações e os problemas. E nesse texto a gente vai ver alguns princípios aplicados aqui na nossa vida, nos fará experimentar também desse sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Então a carta sagrada diz o seguinte: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e de sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. E também ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com as coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes, trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, esta é a sua palavra. Nós te damos graças por ela, porque ela é a verdade. A sua palavra é absoluta. E por meio dela nós crescemos, desenvolvemos e somos aperfeiçoados. Porque a sua palavra ela tem o poder de nos alinhar com o seu querer e com a sua vontade. Não será diferente nessa noite. Eu lhe peço, Pai, que enquanto esta palavra está sendo pregada, que a mesma seja confirmada com sinais e maravilhas. Que o Espírito possa tocar em nossos corações, trazendo cura à alma, trazendo cura ao corpo, trazendo reavivamento. E que coisas lindas o Senhor faça em nossas vidas nessa noite, como também sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família. Por isso nós te agradecemos, Pai. Glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus, nosso Deus. Amém, amém e amém. Assente-se, por favor, queridos. Irmãos, antes de João ouvir essa voz como de trombeta, falar com ele, a história do apóstolo vai dizer que ele passou por alguns momentos adversos, porque cada imperador da sua época matou um dos apóstolos, e isso era motivo de fama, de prestígio entre eles. E desta vez João, o último apóstolo, o último ainda que estava vivo, e Domiciano, então, o imperador daquela época, queria matá-lo. E pesquisando a história da forma como os outros haviam sido mortos, ele viu que Tiago foi arrastado pelas ruas de Alexandria, entre outros foram mortos a espadas, crucificados de cabeça para baixo. Então Domiciano pensou em matar o apóstolo João de uma forma diferenciada. Então a história vai dizer que ele prepara um tonel de azeite fervendo, diante de um coliseu lotado de pessoas. Ele vem com a intenção de persuadir o apóstolo a abandonar a sua fé, a negar o nome de Jesus Cristo. E o apóstolo, sabendo a quem ele servia, ele mantém firme a sua posição. Dessa forma Domiciano deseja matá-lo publicamente, jogando o apóstolo João dentro de um tonel de azeite fervendo.
E a história vai dizer que quando ocorre esse fato, João é lançado dentro desse tonel. Para espanto de todos, nada acontece. João não é morto, Deus livra-o da morte. Por que Deus livra o apóstolo da morte? Porque ainda muita coisa para João ver e testemunhar, ainda havia muita coisa para João compartilhar com a igreja. Depois desses acontecimentos, no decorrer da carta de Apocalipse, Deus então começa a revelar a João coisas futuras. E se naquele momento ele fosse morto, a vontade de Deus seria interrompida na vida dele. E a Bíblia vai dizer através do profeta Isaías que quando Deus opera, ninguém pode impedir. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, porque às vezes as lutas querem dizer para nós que é o nosso fim, que não há mais o que fazer, mas eu quero te dizer que a vontade de Deus, quando ela é estabelecida, quando ela é revelada, ninguém pode impedir Deus de cumprir suas promessas, ninguém pode impedir Deus de realizar milagres, e ninguém impediria que o plano de Deus se cumprisse na vida de João, assim como também ninguém pode impedir que o plano de Deus cumpra na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu não sei como são as coisas dentro da sua casa hoje, mas tenha fé que no tempo certo você vai poder dizer com alegria: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E por essa razão João é livre da morte, e Domiciano então decide levá-lo para Patmos. E João, nessa época, ele tinha aproximadamente 90 a 95 anos de idade, já era um senhor. E quando ele pisa naquela ilha, quando ele se vê em um lugar inóspito, deserto, a Bíblia vai descrever aquele lugar que havia bestas feras, e exatamente nesse cenário controverso, nesse cenário adverso, nesse momento difícil da vida de João, ele escuta a voz do Senhor. Ele escuta a voz do Senhor dizendo para ele: olha para cima, olha para o alto. Aí quando João olha para o alto, o texto vai dizer que ele vê uma porta aberta no céu. O que eu quero te dizer, meu irmão, que as circunstâncias da vida tendem a nos fazer olhar para baixo, ou então nos fazem prestar atenção nas nossas limitações. E quando isso acontece, a incredulidade ela começa a falar mais alto do que a fé. E muitas das vezes nós começamos a ser guiados por vista e não pela fé. E por esta razão foi necessário que João não olhasse ao seu redor, muito menos para si, mas que ele olhasse para o alto. Eu não sei quais as situações que você possa estar enfrentando hoje, em qual área da sua vida for. O que eu sei é que eu e você precisamos olhar para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro. Assim como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. É de lá que vem o socorro. O socorro vem de quem? Do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. E naquele momento a Bíblia diz que João vê uma porta aberta. O que isso significa? Que Deus não desampara os seus filhos. Não, Deus não nos deixa sozinho. Ele jamais se esquecerá de mim ou de você. Isso significa que nós temos uma porta aberta no céu. Isso traz uma convicção plena nos nossos corações, que nós sempre poderemos contar com Deus. Seja em qualquer área, seja em qualquer momento da vida, você sempre vai poder contar com Deus, tá? Porque há uma porta aberta. Ou seja, se há uma porta aberta, significa que há um lugar que você pode entrar em Deus, e lá você vai encontrar refrigério para a alma, descanso, renovo, as suas forças serão renovadas, porque há uma porta aberta no céu. Para quem? Para você, para sua casa, para sua família. Por mais que as circunstâncias estejam gritando alto, e às vezes as situações estão dizendo: mas essa situação financeira que ainda não resolveu, eu quero te dizer, há uma porta aberta no céu. Mas esse familiar que ainda não converteu, calma, fica tranquilo, há uma porta aberta no céu, porque Deus vai realizar aquilo que prometeu. Por esta razão, nosso coração precisa ter essa confiança plena, assim como João acreditava plenamente no poder de Deus, e isso fez com que os seus olhos espirituais se abrissem e ele pudesse enxergar essa porta aberta. E logo após que a porta está aberta, João agora recebe o convite: vem, sobe para cá, eu quero te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. E quando João é levado em espírito, ele chega nos céus. O texto disse para mim e para você que ele chega exatamente na sala do trono. E aqui o Espírito Santo falou algo muito claro no meu coração,
que é interessante, queridos, quando você para pensar na narrativa do apóstolo, ele faz questão de mencionar que havia alguém assentado no trono. Ele não está falando de um trono desocupado, mas ele está falando de um trono ocupado, ou seja, há alguém assentado lá, ou seja, alguém no comando, alguém no governo, alguém com autoridade e poder, porque isso nos ensina muito, queridos, porque quando nós lemos a respeito das batalhas medievais, as histórias, as guerras entre as nações, entre os povos, você vai perceber que a intenção do povo conquistador era destituir o rei, era tirar aquele que estava sentado no trono. Você vai ver lá em Jeremias, quando a palavra vai dizer que o profeta durante 23 anos alertou Israel, dizendo que se eles não se arrependessem do seu pecado, a Babilônia viria. E justamente quando a palavra do Senhor se cumpre, 23 anos depois, por falta de arrependimento do povo, Nabucodonosor vem, invade Jerusalém. O alvo dele foi que? Tirar Ezequias do trono, destituir o rei. E imediatamente, quando o rei foi tirado, a nação agora estava sob poder de um outro soberano. Agora a nação não era mais um povo livre, sim escravos. Porque desde o momento que você tira o símbolo de autoridade daquela nação no trono, ela está à mercê de um outro governo. Mas interessante que João vai dizer que no céu há alguém assentado no trono. E este alguém que está assentado no trono é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E se Ele está assentado no trono, isso significa que é Ele que está no comando da minha vida, da sua vida e da nossa história. Ou seja, há alguém que governa sobre nós. Nós temos um soberano, nós temos um rei. Não apenas um rei, ele é o rei dos reis. Aleluia. Então ele está no comando da nossa história, queridos. Por mais que a gente às vezes caminhe por caminhos os quais nós não entendemos, porque às vezes nós não compreendemos de forma clara o caminho qual Deus está nos levando. Às vezes o caminho tem algumas pedras, tem algumas dificuldades, e nós pensamos, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Lembre-se, Salmo 23 vai dizer que o pastor, o bom pastor, aquele que cuida de mim e de você, ele está nos conduzindo às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. É a palavra dele que vai prevalecer na minha vida e na sua vida, porque é ele que está no governo, é ele que está no comando. E é interessante que quando João tem essa visão clara de alguém assentado no trono, ele repara um detalhe. Ele olha para o trono e ele enxerga um arco-íris na cor do aspecto da esmeralda. E é interessante então que eu comecei a pesquisar a respeito da esmeralda, até que eu cheguei nas cores. Então, quando eu fui lendo a respeito das cores, eu fui perceber que elas são divididas em várias categorias, né? Aconchegantes, vibrantes, entre outras coisas. Então, cada cor tem uma função, segundo os estudiosos. E é interessante que nas minhas pesquisas eu pude perceber que a cor verde é a única que não cansa os olhos. Ou seja, o azul, o vermelho, qualquer outra cor com o tempo enjoa. Mas o verde não, é uma cor que não cansa os olhos. Então, quando eu comecei a pensar a respeito disso, eu pude perceber, por essa razão Deus fez a natureza, a vegetação na cor verde. Que coisa boa, né? Quando você está tão cansado do dia a dia da cidade, tantas reuniões, tantos compromissos, levando o menino para a escola, reunião na igreja, reunião no trabalho, é boleto para pagar, e você pensa, meu Deus, eu preciso de um lugar para descansar, onde eu vou me desligar da internet, vou me desligar do celular. Aí você vai para o interior, você vai para uma roça, você vai para um lugar de muito verde. Tem coisa melhor, às 6 da manhã, você levantar com o galo cantando, gente, aquele sol nascendo, a xícara de café quentinha. Ô gente, que maravilha. Aí você abre a janela, e você vê aquele pasto verdejante. Gente, tem coisa melhor para a alma, não traz refrigério, não traz descanso. Aí quando chega o dia de ir embora, você, nossa, será que eu tenho que ir embora mesmo? Porque você se sentiu tão renovado, você recebeu descanso. Então, quando eu comecei a ler a respeito desses detalhes, o Espírito Santo trouxe algo muito forte no meu coração. O fato de João enxergar um arco-íris na cor verde, como se fosse da cor da esmeralda, ele falou claro no meu coração: todos aqueles que olham para o meu trono e entendem que eu estou no governo e que sou o Senhor sobre a vida deles, estes encontram descanso. Amém. Por isso que em Filipenses vai dizer: não ande ansioso por coisa alguma. Engraçado que houve um tempo da nossa
da sociedade, no tempo da sociedade, que o mal maior era a depressão. Mas do tempo para cá, o mal maior da sociedade é a ansiedade. Crianças ansiosas, adolescentes ansiosos, jovens ansiosos, adultos ansiosos, as pessoas tão desesperadas, tão aflitas, elas não conseguem esperar. Às vezes a pessoa vai fazer um ensino e hoje ela reclama que está demorando. É 3 minutos, gente. Para você ver em que ponto que está o nível de ansiedade das pessoas. Elas roeram as unhas das mãos, que agora começou até a roer a unha dos pés. Você chega na casa da pessoa, está com o dedão do pé na boca, mordendo a unha, de tanta ansiedade. E é engraçado que quando a gente vai olhar para isso, você vai ver Paulo dizendo à igreja de Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer uma lista daquilo que deve ocupar os nossos pensamentos. E nessa lista quase ele vai dizendo, boa fama, se há louvor, se há virtude, nisso que você deve pensar, ou seja, nisso que você deve gastar tempo. Ansiedade não compõe essa lista descrita pelo apóstolo Paulo. Por quê, gente? Porque nós não fomos feitos para lidar com certas pressões. Por essa razão Jesus vai dizer para mim e para você, está cansado? Está fadigado? Vem a mim, vem que eu vou te aliviar, troca comigo o seu jugo, pega o meu fardo que é leve e suave e me dá o seu, que está pesando você emocionalmente. Quantas pessoas que estão sobrecarregadas emocionalmente, as pessoas não conseguem parar para nada, mas Deus nessa noite está dizendo para você que nele há descanso, para mim há descanso para você. Não deixe com que a ansiedade faça de você uma pessoa precipitada em ações e palavras. Deixe o Espírito Santo acalmar o seu coração, para que você não envolva em situações as quais você vai arrepender amanhã. Quantas coisas nós fazemos precipitadamente, as quais hoje arrependemos? E Deus quer que você confie nele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. O Pai sabe daquilo que nós precisamos, e a ansiedade nos faz sofrer de forma antecipada por algo que ainda nem aconteceu. E quando acontece, às vezes nós não temos forças, porque já nos desgastamos anteriormente de forma antecipada. Mas quando João olhou para o trono, ele percebeu que aqueles que sabem que Deus está no comando, estes conseguem encontrar descanso. Meu irmão, Deus está no controle da sua vida, descansa nele. Descansa nele. Ah, mas eu estou com muitas dívidas, descansa nele. Ah, o médico disse isso. Calma, descansa nele. Ah, mas a minha filha está passando por um momento turbulento, a crise afetou a área econômica de vários setores do nosso país. Calma, Deus está no controle. O salmista diz o seguinte: eu já fui moço, hoje sou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão, e muito menos a sua descendência. Meu irmão, nós somos justos. Por que nós somos justos? Porque Jesus nos justificou por meio do seu sangue. Então significa que nós não vamos mendigar o pão. Sabe por quê? Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Descansa no Senhor. Fica tranquilo, Ele está no controle de todas as coisas. Olha só que interessante, que coisa linda que nós vamos aprendendo aqui nesse texto. João enxerga uma porta aberta, João vê um trono ocupado. Agora ele percebe que do trono vem para ele descanso, vem refrigério para sua alma. E para me encerrar esse estudo nessa noite, essa rápida reflexão, para que você guarde no seu coração e não se esqueça dessas palavras, João também vai dizer que ele viu fogo na sala do trono, representado pelo candelabro, representado pelos 7 Espíritos de Deus, ou seja, as 7 maneiras pelas quais o Espírito Santo se move, se age, se revela ao seu povo. E é interessante que quando João fala de fogo na sala do trono, eu pude perceber, queridos, que muitas das vezes nós queremos lutar as lutas ou vencer situações por meio da força do nosso braço ou por meio da força do nosso intelecto. E nós percebemos Salomão dizendo que a gente não deve se apoiar ou confiar no nosso entendimento. E Zacarias vai dizer no capítulo 4, versículo 10, que não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor. Ou seja, irmãos, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a vencer, que nos capacita a fazer aquilo que nós não poderíamos fazer de nós mesmos.
Às vezes nós nos deparamos em situações que nós nos sentimos impotentes, e muitas das vezes essa impotência nos paralisa. Mas se você esquecer a impotência, a limitação e pensar no poder do Espírito Santo, isso vai renovar suas forças, porque não é você que faz, é Deus que faz. Você louva, mas é Deus que liberta. Você ora, mas é Deus que cura. Você prega, mas é Deus que salva, meu irmão. É Ele que faz todas as coisas, e nós podemos nos mover na unção do seu Espírito. Lá em Juízes, no capítulo 15, a Bíblia vai dizer que os filisteus vêm contra Sansão, e por todas as coisas que Deus estava fazendo através da vida de Sansão, ele cumprindo o seu destino profético, de acabar com o jugo opressor do povo inimigo. A palavra fala que quando os filisteus se aproximam do acampamento israelita, imediatamente 3.000 homens, desesperados, atônitos, com medo da presença dos filisteus, vão até o encontro deles. Vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram aqui? Aí os filisteus respondem: viemos prender Sansão por causa de tudo aquilo que ele tem nos feito. Imediatamente os irmãos de Sansão vão até o encontro dele, 3.000 pessoas, gente. Aí o texto vai dizer que essas pessoas o amarram e entregam ao seu inimigo. Mas no momento, quando os inimigos ainda celebravam por ver Sansão amarrado, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor vem sobre ele. E quando isso acontece, a palavra diz que ele arrebenta aquelas cordas como se fosse linho queimado. E imediatamente Sansão se vê livre daquela armadilha, e ele pega uma queixada de jumenta, e naquele dia ele extermina 1.000 homens, através do poder do Espírito Santo de Deus. O que eu quero te dizer, meu irmão, por mais que o inimigo tente elaborar planos com a intenção de nos amarrar, com o propósito de nos fazer paralisar, não tenha medo dele, sabe por quê? Porque enquanto o inimigo quer amarrar, o Espírito Santo sempre vai agir com a intenção de nos libertar, de nos colocar em liberdade e nos capacitar para vencer, seja quais forem as situações, porque a força dele em nós nos faz superar aquilo que nós não teríamos capacidade de fazer ou ser. Porque o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que nos capacita, e é através do seu poder em nós é que nós recebemos vitória, e que nós podemos andar e nos movermos no sobrenatural. Amém, queridos? Então, recapitulando, aqui eu encerro esse sermão, para que você jamais se esqueça disso. Há uma porta aberta no céu. Todas as vezes que você se vê em uma situação que você não encontra saída humanamente falando, eleva os seus olhos para os montes. Lá você vai encontrar saída, lá você vai encontrar escape, lá você vai encontrar socorro. Lembre-se que jamais você vai estar sozinho em nenhum momento da sua vida, porque Deus está sentado no trono. Ele está no governo da sua vida, no governo da sua família, no governo da sua história. Por mais que a história seja algo obscura para você em determinado momento, Deus conhece todas as coisas. Todos os nossos dias estão escritos nas palmas das suas mãos, porque Ele está no controle da nossa história. E se Deus está no controle, descansa, confia nele. O mais Ele fará. Não ande ansioso, não fique desesperado, aflito ou espantado. Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você, meu irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então descansa no Senhor. E por fim, lembre-se, você tem aquele que é o ajudador. É uma palavra grega que se diz paráclitos. É para explicar a ação do Espírito Santo na vida do crente. Paráclito significa aquele que ajuda, aquele que apoia, aquele que dá sustento, aquele que fortalece, aquele que guia, aquele que ilumina, aquele que revela a verdade, como também aquele que capacita, como aquele que unge. Olha só como o Espírito Santo atua na nossa vida. É Ele que nos capacita, é Ele que nos unge, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos faz entender a verdade absoluta do Pai ao nosso respeito. Então confia no Senhor, descansa nele, porque aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Amém, queridos? Deus abençoe.